Então, estamos começando aqui a nossa aula de número 4, a penúltima desse modo de treinamento. E aí, o negócio é o seguinte, piscou 2 vezes, já acabou o módulo. Impressionante como passa rápido. Então, vou colocar uma imagem aqui e quero ver quem é que vai... Deixa eu escolher aqui quem é que vai explicar essa imagem para mim. Foi falado lá no primeiro dia que montar repertório de aberturas é parecido a configurar o Spotify. Quer dizer, isso é uma simbologia, né? Quem é que pode explicar isso para mim? Robson, você consegue explicar essa analogia? O Robson já estava até escondendo ali debaixo da cama, aí Não, tô não. Professor, eu descobri que ainda ele ia não... esconder. Deixa eu te falar, não, eu não dou conta ainda não. Eu não assisti a primeira e a segunda, não. Esse final de semana eu vou me organizar para assistir a primeira e a segunda. Semana que vem eu estou apto, tá? Pode Boa. colocar qualquer coisa. Ah, não, mas aí eu não vou perguntar nada. Você sabe que professor é maldoso, ele só pergunta para o cara que Ah, está preparado. Tem eu um, sei, não, mas não estou... tem mas um eu sei porque é sexto viajei. sentido ali vinculado. Deixa eu ver Mas na aqui. próxima você pode jogar. Pode perguntar, né? Geraldo, você consegue explicar essa analogia? Por que que é parecido a configurar o Spotify? Deixa eu abrir aqui, então. Bom, Na verdade, você isso é o que explicou, eu vou acho, falar tá, com a gente? sua Isso aqui palavra aí, também. né? Na verdade, você explicou que montar esse repertório de aberturas, na verdade, é como a gente estivesse criando primeiro as preferências da gente, e ao longo do tempo, esse repertório vai aumentando, porque vai aparecendo coisas que são similares, né? Perfeito. Igual no Isso aí. Spotify lá, né? Você primeiro coloca as suas primeiras, vai respondendo as primeiras perguntas, acrescentando as primeiras músicas, depois eles vão acrescentando cantores que são similares àqueles que você mostrou preferência no início. Difícil é Agora, eu queria te montar fazer uma o pergunta, primeiro. já que você me deu a dica. Na verdade, eu sempre gostei de trabalhar o repertório, primeiro o repertório para criança, com aberturas abertas. Eu Tá, nunca, tipo assim, deixei o menino, eu quero isso no começo, não. Eu sempre gostei de começar lá por italiana, bem tá. coisas bem abertas mesmo. O que você acha disso? Eu fiz isso também com aqueles indicativos dos livros antigos, os clássicos. Eu sei que os meus alunos sofreram muito no início, eu perdi muito aluno porque eles perdiam muitas partidas. Que os livros falam assim, primeiro, lá no grau tem até, né? Esses livros Isso. clássicos, eles falam assim, primeiro o jogador tem que aprender a jogar aberto. Só que jogar aberto, ele perde todas as partidas. Eu não digo para jogar aberto ou fechado. Eu dou uma possibilidade de... É como se fosse um mix, né? Um cardápio, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês que essa questão que levantou o Geraldo, eu acho importantíssimo. Quer ver? Deixa eu Porque, na verdade, nas pegar o posições modelo. abertas, a criança consegue encontrar ataque mais fácil. E a magia do início do xadrez é você deixar a criança jogar alguma coisa que seja motivadora para ela. Numa abertura fechada, tipo numa Caro-Kann francesa, assim, por exemplo, a Uhum. gente vai ter posições fechadas que nada acontecem. Eu gosto de posições mais abertas, não é por causa dos livros antigos, é porque eu vejo que a criança ali consegue encontrar melhor os ataques, entendeu? Uhum. Tá. Aqui, por exemplo, vocês estão conseguindo ver aqui os eixos? Deixa eu Uhum. meter O um eixo pouquinho mais. 1, Cole clássico, Caro-Kann e sistema eslavo, Isso. semislavo. A ideia do eixo é como se você tivesse um posicionamento típico de brancas e pretas que é mais próximo. Então, por exemplo, se Eles são você todos pega um iguais. pole Uhum. clássico, na ala do rei, faz os dois, de brancas e de pretos, os dois lados, né? Se você imaginar Caro-Kann, semislava e Uhum. pole clássico, tem roque pequeno. É muito comum também você ter o fianqueto na ala da dama, por exemplo, na Caro-Kann, ao invés de jogar o bispo F5 clássica, vai jogar o cavalo D7, vai colocar o bispo em B7. Então, são estruturas que rapidamente, por exemplo, eu gastei 4 anos para montar o meu repertório. Numa situação assim, individual, numa situação de só ter livro, já pensando em disputas em nível nacional. Quando eu terminei meu repertório, já tinha
um bom nível já nacional, mas eu gastei 4 anos. Então, por exemplo, qualquer uma dessas aqui que o aluno escolher, eu só gasto 3 aulas. Eu vou explicar de brancas, de pretas contra o E4 e de pretas contra o D4 e afins. Então, em 3 aulas, eu forneço um repertório mínimo para ele. Para quê? Para que ele consiga lutar, ele chega no meio-jogo com facilidade. Agora, tipo, configurar o Spotify, depois, se ele precisar passar para o segundo eixo, terceiro eixo, é muito rápido. Inclusive, tem uns que são similares. E há alunos que fazem o quê? Eles combinam os eixos. Às vezes, ele pega uma daqui e junta com outra. Então, eu gosto de fornecer modelos. Agora, qual eixo que eles mais se adaptam? Esse aqui. Então, eu vou apresentando, explico, né? Olha, aqui tem fianqueto, aqui não tem, aqui é mais clássico, aqui é mais moderno, hipermoderno, e aí ele vai escolhendo. Então, não é bem assim o aberto, semiaberto, fechado, semifechado ou de flanco, né? Que são as 5 divisões formais que a gente tem. Quando eu fui fazer lá o livro Espírito da Abertura, eu cheguei com abertas, semiabertas, fechadas, semifechadas. E a gente vê isso no Kotov, vê isso no Pacman, aqueles livros do Pacman, do Panov. O Herman falou, olha, faz uma 5ª divisão aí, coloca as de flanco. Então, a gente divide em 5. Então, Geraldo, eu vejo que perde mais. Hoje, a gente tem um problema sério com ganhar e perder, né? A questão do xadrez até está muito ligado a limites, a regramento, mas eu vi que quando o aluno escolhe jogar mais aberto, ele perde muito, né? Porque tem muito choque entre as peças. Agora, qual que ele vai escolher, aí é o perfil dele. Eu só dou um cardápio. Se é sorvete de morango, se é de chocolate, de baunilha, é com ele. Agora, o que eu tenho que fazer enquanto professor? Eu acho que eu sou mais escola romântica, assim, sabe? Eu acho que ganhar ou perder nessa fase da iniciação, ela faz parte do processo de aprendizado. Eu acho que, tipo, as experiências que são mais importantes nesse início. Então, Sim. nas aberturas abertas, ele vai desenvolver a ideia do que é importante estudar tática, é importante aprender geometria de tabuleiro, porque nas partidas abertas as peças vão em volta. Uma partida meio que, se eu decorar, vamos supor, uma Caro-Kann lá e passar lances decorados para o aluno, ele vai aprender. Mas a posição vai ficar tão fechada, né? Eu até não explico, a peça vai para cá, a peça vai para lá, mas vocês imaginam um menino de 8, 9 anos. Quando ele começar a jogar aqui, nada está acontecendo, está tudo fechado ali. Essa perspectiva, ela está, assim, ligado a você escolher um repertório, mas para cada um disso aqui, no meu caso, por exemplo, eu estou citando o meu caso, né? Cada um sua forma. Então, aqui, por exemplo, independente da abertura que ele escolher, eu vou explicar posicionamento de peças e peões. Vou mostrar algumas partidas de modelo e vou olhar os temas táticos recorrentes. Jogo mais fechado tem menos tática. Jogo mais fechado tem mais estratégia. Jogo mais aberto, inverte o processo. E algumas posições de meio jogo. Então, geralmente, eu vou até ali pelo lance 20, por aí. E aí, depois, ele vai jogar. Então, eu apresento alguns modelos, mostro alguns especialistas, bem o que tem mesmo lá no livro O Espírito da Abertura. Mas o que faz a beleza, eu acho, né? A gente estava discutindo isso, temos de ter uma escola nacional de xadrez e tal, é essa pluralidade, né? Se a gente observar cada um aqui, a gente faz um trabalho diferente. E você vai espelhando uma coisa que um está fazendo, que outro está fazendo, e junta as ideias. Mas se você está fazendo de forma mais romântica, jogando aberto, e está dando certo, cara, é por aí mesmo, segue. Não, mas não é questionando não, tá, Gerson? Acho que na perspectiva de treinamento mesmo, né, do aluno ter resultado no ano de competição, eu acho que a sua ideia está certa, criar um repertório que ele tenha as aberturas mais sólidas, desde o início. Eu estou falando quando você está massificando o xadrez na escola, assim, né? Você quer ver os meninos se divertindo, brincando, ali, alegre, né? E quer que ele entenda a magia do jogo. Então, essa visão mais romântica no início, eu acho que é mais lúdica para ele. Mas é só uma percepção também, não tem nada de científico nisso, não, tá? Para os outros entenderem. A gente vê muito esse Essa é só uma percepção individual mesmo.
Imaginar o Oi. seguinte, que existe um trabalho grande que você vai ter que fazer com os outros pilares. Se ficar só num pilar, por exemplo, batendo muito abertura ou batendo muito tática, quer dizer, eles vão ficar mais fracos os outros pilares. E a abertura, por exemplo, o que eu explico para o aluno é que a abertura é um meio de chegar ao meio-jogo. É só um meio de chegar ao meio-jogo, respeitando o estilo dele, o perfil dele, a preferência dele. Mas é um meio. Uns vão gostar de jogo mais aberto, é a minha preferência até. Mas eu jamais, já em breve aí já vão tocar em 18 mil alunos, eu jamais escolhi repertório de aberturas para os meus alunos. Eu mostrei sempre um cardápio. E aluno que tentou replicar meu repertório, falou, olha, isso não é uma boa ideia, porque você tem o seu estilo, você tem que encontrar a sua identidade. E aí, você tendo um mix, né, ele encontra a identidade dele. Beleza, então, ficou a analogia. A abertura está ligado a configurar o Spotify. Beleza, agora eu vou abrir mais um aqui e vou perguntar para quem, hein? Quem que vai ser agora? Pronto. Ô, Mário, conta para mim esse negócio aqui de que estudar tática é que nem ir na academia. Que negócio é esse? Explica para mim. É porque quando você domina táticas, você é igual na academia, você se vai fortalecendo seus músculos. Mas a tática, você ser a sua mente, tá? Com estratégia, com mais tática, dominar o centro, fazer o rock, enfraquecer o adversário, usando as suas técnicas e táticas. É igual ir para a academia e ficar lá malhando. Só que no xadrez você vai malhar a sua mente. É isso que eu faço com meus alunos. Põe eles para pensar. Checkmate em um lance, checkmate em 2 lances. O cara fica pensando meia hora. Maravilha. Beleza. Agora, então, é o seguinte, ó. Imagina a proposta de uma academia, entre outras coisas, né? Você ganha condicionamento físico e na questão muscular tem um reforço muscular. Uns tonificam mais o músculo, outros menos. Por exemplo, a minha esposa é triatleta. Ela não é musculosa, mas ela tem o ritmo dela de academia, lá da natação, do pedal e da corrida, que é a especialidade dela, que ela corre maratona. Então, não é músculo o caso dela, é resistência. Então, por que que ela vai à academia? Para manter a musculatura e não para aumentar. Então, de início, ela fez um aumento muscular e agora mantém. O que que acontece quando a gente, por exemplo, passa um período sem ir para a academia? O que acontece com a musculatura? Ela perde o quê? Pois é. Ela perde tônus, né? Perde tônus, perde força. E acontece a mesma coisa no xadrez. Resistência. Acontece a mesma coisa no xadrez. No xadrez, quando a gente para um período, a gente perde condicionamento, não perde conhecimento. Conhecimento você se incorporou da forma adequada, conceito, não ficou decorando as coisas, você vai conseguir lembrar, né? Um par de bispos, por exemplo, nossa, a força dele. Passou 10 anos sem jogar xadrez. Você vai lembrar da força do par de bispos. Mas, por exemplo, às vezes leva mate, às vezes deixa de dar mate, às vezes perde peça, às vezes deixa de ganhar peça. Exatamente por essa similaridade que a gente está falando aqui com o esforço que se faz em academia. Mantém o músculo tonificado. Então, a tática a gente tem que fazer rotineiramente. E a tática é uma parte muito artística do xadrez, né? Especialmente o aluno mais jovem tem um elemento estético muito interessante que ele geralmente se sente atraído. Boa, vamos lá, vou pegar outro. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta. Então, a gente pode dizer que dominar a tática, comparar com a academia. Sim. Você fortalece, tudo bem. Uhum. Mas você também, quando você alia aí a técnica e melhora as suas estratégias, você tem ganho de músculo. No caso, melhora o seu desempenho no xadrez aí, no caso.
Correto? O caso que acontece é o seguinte, por exemplo, a gente vai ver nos pilares 5 e 6, eu cito eles até como pilares complementares. Quer dizer, você, por exemplo, a tática a gente está discutindo aqui, que tem temas, tem padrões. Quando você vai estudar análise e cálculo, como que você treina cálculo? É pela tática. Cálculo de curto prazo, você coloca posições de ganho, ali de 1 ou 2 lances, de médio prazo, 3 ou 4. Então, são coisas complementares que vão fortalecer e vão ampliar aquilo. Então, por isso que a gente fala que é um conjunto, né? Tanto é que a gente está trabalhando com um método 6 pilares. Mas é nessa linha mesmo. Ó, quem vai falar para mim aqui de estratégia, parece que a gente simula aí a função de um engenheiro. Vamos lá. Alain, beleza? Consegue aí explicar para o professor o que seria essa função aí de engenheiro que a gente exerce numa partida de xadrez? Opa, tudo bom? Bom, Tá já lá, passou aí? tá Ixi, lá, tá lá, essa noite eu tá nem vou lá. dormir, eu vou tentar fazer esse Max seu aí, rapaz. Não, foi mais ou menos o que eu procurei fazer aqui, né? Claro, essa obra aqui, né? Copiei de um. Ixi, desligar. Tá. Tranquilo, Bom, beleza, a gente tá te ouvindo. mas enfim. O que acontece? Então, essa é uma das partes que eu acho mais legais e mais bonitas no xadrez, sabe? Muitas vezes, é, lá com os alunos, né, fazendo ali jogos de treino, etc., às vezes eu até paro, assim, perto do tabuleiro, olho para o aluno, olho para o tabuleiro e falo, como é bonito o xadrez, né? Porque você tem ali combinações muito interessantes, e assim, quando você olha para aquilo ali, para aquela posição, e digamos assim, né, analisa, vai vendo, você realmente fica surpreso. Agora, como que a gente chega nessas posições, né? Como que a gente chega nessa beleza toda? Pois é, a engenharia, né? A gente tem que ter um plano. Eu sempre falo isso, né? Não jogar de qualquer jeito, não entregar as peças, igual o professor estava falando aí agora há pouco, né? Ah, mais aberto, mais fechado. Eu já tenho uma ideia e eu sempre coloco para os alunos para ficar mais na defesa, sabe? Assim, falar, ó, não entrega peça. Ah, uma coisa que não sei se vocês concordam, né? A gente tem vários professores aqui, é, principalmente nos torneios escolares. Uma das coisas que eu sempre falo em todos os torneios, em todas as partidas, a cada rodada é: se você não errar, o seu adversário vai errar. Então, seja consistente, vai, né, trabalhando as peças, fazendo aí uma estratégia de engenharia, né? Vai tipo assim, desenhando um projeto, um plano, não precisa ser da noite para o dia, né? Aquela velha tônica de que se você não faz uma base consistente, né, da sua casa, do seu prédio lá, do que você está construindo, desmorona. Então, eu sempre vou falando, ó, posiciona as peças, aquelas coisinhas que até na aula de terça-feira, né, passa tão rápido. Na aula de terça-feira estava sendo comentado, né, porque esse cavalo, essa posição tá pior, porque esse cavalo aqui não desenvolveu ainda, né, bispo e tal. Quer dizer, eu vejo, né, e entendi pelo menos, eu posso, né, evidentemente ter entendido errado, que essa questão da engenharia ela tem a ver justamente com esse planejamento, né? E aliás, que legal, né? Engenharia, matemática, né? Assim, tem bastante a ver, e inclusive, assim, nessas férias eu venho trabalhando com umas ideias para poder aplicar nesse ano, né? Se eu pegar aula, que é do xadrez, que ele ajuda em tantas coisas, inclusive na própria coordenação motora, né? E se você pega uma obra, um prédio, né, e começa a observar, você vai ver que dentro ali daquele projeto, daquele planejamento, tem uma coordenação ali. Quer dizer, eu não vou construir a parede antes de ter os pilares, né? Aliás, 6 pilares, gostou da referência? Bom, o que que acontece? É, Então, assim, é por aí, né? Eu acho que já... maravilha. Isso, nesse aspecto, tá vendo lá os engenheiros discutindo ali, não existe a construção ainda, está num campo abstrato.
Então, a estratégia, você não vê ela no tabuleiro. Ela está no mundo das ideias ainda. E aí, depois, você tem ali, né, o pedreiro, né? Ele está já assentando o bloco. Aquilo que está no papel está virando realidade agora, está sendo executado, está virando uma casa. Mas tem um norte. Senão você já imaginou o pedreiro colocando tijolinho após tijolinho, sem ter uma orientação? Vai sair tudo errado. E vamos inverter também o processo, né? Se a gente vai fazer, por exemplo, ali, né, alguma coisa ligado à estratégia, sem pensar nas etapas de execução, fica difícil. Beleza, deixa eu pegar o próximo aqui. E aí é o que nós vamos entrar agora. Vou mostrar rapidinho aqui. Não vou perguntar, né, porque a gente ainda não entrou exatamente. Ó, é uma atividade minimalista. Lembra que eu falei para vocês? É o final que nós vamos entrar hoje. Dá uma olhada nesse espaço aí. Tem 2 quadrinhos e bem discreto, né? Não tem praticamente nada neles. Tá? Tem uma cadeira aí, já em uma cor também, digamos, mais suave. Tem uma luminária do lado. É só isso. Ou seja, minimalista. Num espaço físico, você colocou ali o mínimo possível para ter um certo conforto, um certo olhar ali desse aspecto visual. E a nossa atividade de final de partida é isso. Às vezes tem rei e peão contra rei. Tem que tirar o máximo naquela posição. Às vezes você tem um final de bispo e cavalo. Nossa, um final de bispo e cavalo. Puxa vida, aqui tem um livro no clube da minha cidade, eu deixei um livro lá e falei para a galera, quem conseguir dar mate bispo e cavalo, leva o livro. Então, tem um período lá que esse livro está lá, mas os garotinhos ainda não conseguiram dar mate de bispo e cavalo, não. Porque tem que tirar o máximo do mínimo. Para a gente fechar esse assunto, então, e aí abrir especificamente aqui os slides de final, o meio-jogo, aquela parte onde vai aparecer para você, aquela parte onde mais a gente exerce funções diferentes, né? Ora a gente está atacando, está com uma carinha boa, ora a gente está defendendo, não está com uma carinha tão boa, está preocupado, né? Ora a posição está igual. Então, olha essa moça, ela está com personas diferentes. E é exatamente o teste de persona, né? De personalidade. É onde mais aparece o jeito que você pensa, sua visão de mundo, ela aparece onde? Aparece mais no meio-jogo. E, para fechar, a nossa fita de Möbius, e aí você não sabe exatamente o que é a parte interna ou externa. É uma simbiose. Você vai fazendo lá a sua parte avaliativa, de repente você tem que comprovar aquela parte avaliativa. Você tem que calcular em cima. Ah, eu quero colocar aquele cavalo ali em D5, a posição é de estratégia. Tá, agora eu tenho que calcular se eu posso ou não. Quer dizer, está interligado, está totalmente grudado. Eu conto para os alunos, quando me foi soprado, os seis pilares eram 7, né? Quando eu chegar lá em cima, a espiritualidade vai brigar comigo. Ó, você estava lá na Casa da Cultura de Cássia e tal, te inspiramos para montar aí os 7 pilares, e você depois fez 6. É que quando eu fui fazer a exemplificação de análise e de cálculo, acabava caindo em um lugar comum. Por isso que ficaram 6 pilares e é análise e cálculo. Pronto, vamos lá. Vou abrir agora essa parte de slide para a gente discutir final. Deixa eu contar uma coisa para vocês de final. Quando eu vou estudar final aqui com os alunos, é um barato, porque eu não posso contar para os alunos que eu vou estudar final na outra aula. Porque eu ficava todo animado e falava assim, olha, gente, sabe o que nós vamos fazer na próxima aula? O que é, professor? Próxima aula nós vamos estudar algo que você converte as vantagens. Na próxima aula, a gente vai ver posições que você vai tentar manter a igualdade numa posição
que chega ali, tem chance para os dois. Você vai tentar, numa posição inferior ou perdida, oferecer a máxima resistência, uma fase super importante. E o que acontecia? O aluno não aparecia na outra aula, na aula de final, e aí depois ele voltava na aula seguinte, falava, professor, eu faltei a última aula, vamos pular o final? O que vem depois? É meio jogo, não é? E ele fugia do final, que é a parte mais matemática, a parte mais técnica do xadrez. E tem até umas histórias, eles falavam assim, olha, sabe aquela tia que fazia ali 30 anos que não me visitava, veio justo no dia da nossa aula de final. Sabe a energia que nunca cai aqui no bairro, nunca falta? Pois é, justo na aula de final. A internet também cai, impressionante. Pois é, só acontece problema em final. Então, vamos lá. Após o meio-jogo, os deuses colocaram o final. Então, já dá para ver que realmente é uma fase mais complexa. E tem até um inverso também. Antes do final, os deuses colocaram o meio-jogo. Existe essa frase também dessa forma. Vamos lá, vou pegar um marca-texto aqui para ficar mais fácil. Pronto. Ô, pessoal, tá em um tamanho bom, né? Porque tem um monte de janela aqui para mim. Dessa vez eu estou acertando, né? Tá em um tamanho bom, vocês estão vendo? Tranquilo, tá bom, sim. Tá bom? Ok, Legal. professor. Tá. O que é o final, afinal de contas? Então, não tem um lance específico. Ó, a partir do lance 30, você está no final. Lance 35. Ou a partir desse conjunto de peças, você está no final. Então, fala-se até num estágio anterior, pré-final, está fazendo a transição ali de um meio-jogo para o final. Mas também, pré-final, não pegou, né? Um ou outro, às vezes o treinador fala e tal, mas está fazendo a transição do meio-jogo para o final. Então, o estágio do jogo onde você tem poucas peças ali no tabuleiro. A linha entre o meio-jogo e o final não é sempre clara. Por exemplo, às vezes o aluno fala assim, professor, se trocar as damas, está caminhando para o final. Mas tem posição de abertura que troca as damas já no lance 3, lance 4 ali. Quer dizer, já chegou no final? Está longe do final. Então, não é porque exatamente trocou as damas, é uma sinalização. A troca de damas tem mais chance realmente de se aproximar do final. Pode ocorrer gradualmente ou através de troca rápida de peças. Às vezes, praticamente não tem meio jogo. Você sai da abertura, troca um monte de peça, pronto. Chegou o final. Às vezes, você tem um meio jogo longo para depois jogar o final. E às vezes, você nem tem final. Cada 10 partidas que a gente joga, só 4 tem final. Vamos lá. Os finais elementares. Eu fazia isso na escola, mas era tão bacana. Eu pegava a cartolina e aí botava o nome dos alunos como se fosse uma montanhazinha. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar fazer essa montanhazinha aqui de novo. Vem cá, bispo e cavalo elementar? Se você imagina... Bispo e cavalo, você acredita que eu joguei mais de 800 torneios presenciais, nunca caiu? Nunca caiu. Também não. E eu já vi GM não conseguir dar mate com bispo e cavalo. Aqui, a professor, ideia é o seguinte, a ideia é que esses aqui são os tipos de mates. Se você imaginar, esses 5 tipos de mate, quando a gente abre os livros de finais, por exemplo, geralmente os autores abrem os livros de finais com esses tipos de mate. É porque esses tipos de mate formam os tipos possíveis. Você vai combinando, né, uma peça com a outra. Então, eu fazia uma montanhazinha. E aí colocava o nome de todos os alunos aqui. Como se fosse nível 1. Nível 1 é aqui, né, da mate 2 torres. Aí colocava um aluno para jogar com o outro. Então, 20 alunos lá na turma. Então, 10 vai dar mate e 10 vai levar o mate. Depois a gente vai inverter. Então, aqueles que conseguiam dar o mate passavam para o estágio 2, que aí é da mate de dama. Depois, o estágio 3, o 4, o 5. Aqui, de vez em quando, eu conseguia chegar. E, se às vezes eu fosse trabalhar ali o ano todo, né? Às vezes fosse um curso mais longo,
eu fazia uma montanha maior. Então, botava lá 4 peões contra o bispo, 3 peões contra o cavalo. Eu ia montando dama contra torre, por exemplo. Eu ia montando posições para dar mais níveis. E aí era legal porque o aluno fazia e ele mesmo ia lá com a cartolinazinha, né? Tinha um furinho assim, o nome dele, e ele colocava ali. E ele ficava todo orgulhoso que ele estava subindo. Então, isso aí era, em termos de Dama contra atividade torre, acho que é motivadora. pior do que o do cavalo do bispo. Como é que é? Esse do dama contra torre eu acho Dama pior contra do que o torre. do bispo e o cavalo. Eu acho pior. Esse também é difícil. Também, hein? Eu acho enjoado esse. Também, concordo em gênero e número e grau. Dama e torre é complicadinho. Aqui, Dama e o bispo e cavalo, você faz ele por etapas, porque você faz o W, né? A parte final. eu acho mais fácil o método dos 3 triângulos. Isso é bacana. Eu lembro o livro do... Diga. Porque você ensina aquela posição básica do seu tabuleiro e a partir dali você desenha os 3 triângulos para ele, ele vai tirar do triângulo maior e levar ao triângulo menor. Acho mais tranquilo que o método do W. O método do W está no livro do Miguel Zeniar, né, ao final, e também está no livro do Ricardo Red. Mas eu acho ele muito complexo. Tem uma coleção também, Chess Kids, que tem uma sequência de livros. Quando vai estudar lá essa parte de final para poder dar mate, o último capítulo até. Ele faz lá as posições e vai mostrando como chega, né? Porque o danado do rei, ele corre para o lado errado. Por exemplo, se o bispo é de casa clara, vai ter que dar mate só em 2 cantos, né? Só na cor do bispo de casa clara. Aí o que o danado faz? Ele corre para casa do canto escuro. E aí o W serve para isso. A hora que ele chega no canto errado, o W é uma sequência, você vai manobrando o cavalo, né? Ele faz uma espécie de W. E até o canto não é tão difícil. E você vai espremendo ele. Agora, gente, esse mate dá mais ou menos ali, dependendo da posição que você coloca, 30, 35 lances. Errou umas 3 vezes, já estourou 50. Então, esse aqui realmente é um pouco mais difícil. Agora, dama e torre, que vocês falaram, imagina as casas C6, F6, C3 e F3. Ali tem que ficar o rei. Então, você coloca o rei e aí vão acontecer 2 coisas. Ou a torre é separada do rei, você dá duplo, ou ela se mantém com o rei, você dá mate. Então, se você vai espremendo e chega nessas 4 casas, F3, F6, C6 e C3 é a casa-chave para o rei. Não atrapalha a ação da dama e consegue dar esses duplos e consegue, se a torre fica perto do rei, dar o mate. Bom, então vamos lá. Esses são os finais que quando a gente vai trabalhar com os alunos, a gente... Diga, Luciano. Só 2 observações que eu queria ver se está certo, né? O final elementar, o que caracteriza ele é o fato que não cabe simplificação, né? Você já está no momento que você vai para o mate, não tem troca de peça mais, né? Não é que significa, por exemplo, falar que elementar é simples, fácil, né? Não é fácil. A gente está acostumado com elementar, meu caro Watson, né? É simples essa solução aí, né? Não é que é simples, é porque... E a segunda coisa, tem um livro do Pandolfini, que ele trabalha esse final do bispo e do cavalo, foi a melhor maneira que eu achei para aprender. Viu? Ele começa, por exemplo, com situações de mate em 1 lance. Depois ele coloca de mate em 2. Depois ele bota mate em 3. Depois 4. Aí ele vai trabalhando vários de 4, vai fazendo vários exercícios de 4. Aí depois ele passa. Como é que você faz para passar do lado errado para o lado certo? Perfeito. Aí você aprende a passar com o W. Depois, como é que você empurra o carro? Vai fazendo bem gradual, né? Legal. Vai fazendo gradual. Ele começa com o menor número de lances. Então, isso funciona bastante. Mesmo que ele não consiga dominar, o aluno às vezes não consegue dominar ele completo, pelo menos as situações até mate em 3, mate em 4, ele faz. E já é uma base, assim, para mim funcionou legal. Geraldo, você quer complementar algo? Não, só a questão dos mates elementares é porque, na verdade, deveriam ser os que são ensinados primeiro, que vão acontecer com maior frequência, e deveriam ser os mais simples. Por isso a gente chama de elementar. É verdade. E, curiosamente, todos os livros de finais é nessa ordem, né? E, inclusive, tem uns estranhos que colocam até uns finais esquisitos ali de
de 2 cavalos e tem um peão para o outro lado, que 2 cavalos você não consegue forçar. Mas se o outro tiver um peão, a hora que vai dar o afogamento, ele mexe o peão, né? E tem uns que começa o início até de cavalinho, super difícil. O dama contra a torre também, né, que a gente citou aqui. Beleza, vamos lá. Então, aí, por exemplo, até aqui acho que é bem simples de fazer, né? 2 torres, dama. Esse de 2 bispos eu vou fazer no paredão, não sei como é que vocês fazem. Eu coloco alinhado os 2 bispos e o rei. E cada momento eu vou fechando a fileirinha seguinte. Vou fazendo um paredão até empurrar ele para o canto. Então, aí você vai mostrando ali as técnicas, né? Divisão para estudo. Por exemplo, eu quando fui estudar, eu peguei livros gerais. Eu vou mostrar ali Xadrez Básico, capítulo 2. Peguei o final do Czerniak. Depois, um livro muito duro, muito difícil, e famoso, até dizem que é o primeiro que o Mequinho estudou, que é o livro Os Sinais Básicos de Xadrez, do Fine, terrível. Nossa, muito exemplo, muita coisa. E aí depois eu vim aqui para as monografias, né? Monografia, você vai falar de um tema só, ou seja, só de peões, só de torres e peões, só bispo, cavalo e peões, peças menores, e damas e peões. Então, eu peguei 4 autores diferentes. Quando eu fui fazer a minha evolução, assim, em final, foram 7 livros, 3 de teoria geral e 4 específicos, essas monografias. Então, por que eu gosto muito, vocês devem estar observando, eu gosto muito dessa ideia pragmática, né? Esse jeito prático de ir lá na teoria, se abastecer e transportar isso para a parte prática, transformando em desempenho, performance. Por isso que eu trabalho como se fosse uma ideia de uma tríade. Você tem a força técnica, onde você vai lá, absorve conteúdos, e você tem o senso prático. Isso tem que aparecer ali no tabuleiro para você ter resultados. E algo que acelera ou desacelera são as questões desse tabuleiro. Então, por exemplo, olhando dessa questão de praticidade, se por volta de 50% dos finais é aqui, né, é o que geralmente a literatura fala, por que então não é um... O detalhe é se troca as torres. Se você começar... Aí! Ah, que legal! O Ardid. Então, o de torre eu peguei. Sabe qual que eu peguei? O famosão? Levenfish e Smyslov. O do Ardid eu peguei de damas e peões. Levenfish e Smyslov. Inclusive, o Smyslov uma vez entregou que quem fez o livro foi o Levenfish. Ele só participou um pouquinho lá e botaram o nome dele para vender, ele falou. Mas é o mais famoso que a gente tem, de torres e peões. E de peões, hoje eu gosto muito, inclusive ele me mandou, autografado, é o livro do Herman Cláudios, Os Peões Mágicos. E, inicialmente, eu estudei o do Mais Elis, que é um livro grossão, tem umas partes lá de oposição, casa crítica, casa conjugada, parece coisa de matemática. Esse do Herman Cláudios, eu enchi uma vez um tabuleiro de esparadrapo, porque eu ficava marcando as casas. As casas conjugadas, né? Casa crítica. Inclusive, ele aboliu a oposição, ele não lida com a oposição. Ele sempre trabalha com casa crítica. Casa crítica. Hoje tem um livro em português que para começar, é muito bom. Foi traduzido. É do Max Selve e David Cooper. O livro é legalzinho também. O pessoal encontra aí, está todo em português. Finais, né? Maravilhoso ele. Um vermelhinho. Os livros de finais do Rubens Fine, segundo conta a lenda aí, o Mequinho estudou ele, mas era para corrigir o livro, né? É para encontrar os erros. E menininha ainda. Né? Eu, quando fui estudar esse livro, jogava água no rosto e tal. Nossa, que coisa difícil. E o Mequinho estudando lá, molecote. É melhor estudar o ZNA mesmo, que é um compilado dos 2 volumes do Rubens Fine. Aí você tem ali a nossa 4ª divisão, que são bispos, cavalos e peões. Então, torres e peões, a gente trabalha como segundo grupo, porque se trocar os peões, e torres e peões são os mais comuns, porque as torres são as últimas a entrar em jogo, e os peões são muitos, ainda que você troque. Então, sempre tem final de torres e peões. Só que se trocar as torres, se você começar a estudar primeiro o de torres,
E peões você não sabe o que fazer, né? Então, por isso você faz primeiro o de peões. Depois torres e peões, bispo, cavalo e peões, e aqui acontece muito empate, porque a dama tem um poder muito grande de ataque, tem muito perpétuo. Às vezes tem um peão a mais, tem casos até 2 peões a mais que empatam. Bom, agora, vamos lá. Onde eu comecei? Capítulo 2. Gente, esse capítulo 2 do xadrez básico, nossa, mas esses finais ali, ele caprichou, viu? Puxa vida, como é um material bacana. É só um capítulo, então você faz uma introdução, né? Isso quando eu comecei, tá, gente? Hoje tem formas bem mais tranquilas para você fazer isso. Mas o xadrez básico, então, para mim foi uma escola muito boa, já o capítulo 2. Tá vendo como é diferente, né? Tem aquelas partidas que ele comenta, o capítulo 2 não é a abertura. Esse livro é de 1954. O que é que ele fala? Tem que estudar o final, porque tem pouca peça. Primeiro aprende com pouca peça. Eu também fiz isso quando comecei. O que acontecia com os meus alunos? Perdiam tudo. Porque a cada 10 partidas, só 4 chegam no final, o que você vai fazer com as outras? Então, a ideia é boa, mas é um negócio muito a longo prazo, assim, de anos, né? O aluno, ele quer resultado mais rápido. Então, ainda que seja um repertório mínimo, tem que fazer. Aí é o livro que o Geraldo falou, Técnicas de Finais em Xadrez. É a mesma editora que eu publiquei, O Espírito da Abertura. E esse livro, então, ele tem o que a gente chama de conceito. Eu gosto muito disso, ó. Conceito, ele vai explicar, né? Porque, por exemplo, oposição, ele vai explicar. Aí ele vai dar os... Ó! Já vai mimir, né? Já está despedindo do papai que já vai mimir. Aí depois ele dá os exemplos e aí você tem a coisa de verdade ali, né? Que seria como se fosse exercícios, você passar as partidas para poder fazer aquilo ali. Esse eu gosto muito. Seirauan, inclusive, foi mês passado. Eu não posso mostrar para vocês porque era um evento fechado, pago. Esse meu aluno aqui do Clube Xadrez Online, ele estava fazendo uma aula em grupo com o Seirauan. Ele falou assim, eu estou com o Seirauan aqui, o que você quer que eu pergunte para ele? Cara, eu até pulei aqui na cadeira, parei a aula, estava em aula, falei assim, espera aí que tem um negócio urgente aqui. Meu aluno está com o Seirauan. Aí eu falei assim para ele, Fernando, pergunta para ele o que faz um bom professor de xadrez. Mas a resposta dele foi fina demais. Nossa, coisa linda. Então, isso foi mês passado. Aí eu guardei o vídeo aqui, né? E o Fernando falou, olha, não publica porque, afinal de contas, era uma aula fechada, né? A gente estava em um grupo ali restrito. Olha quem está aí. Hoje eu já bati papo com meu amigo aí. O Erivaldo está aí. Erivaldo Adão, tudo bem? Já mandou mensagem para o Clube Xadrez mais cedo. Bom, são 5 que foram traduzidos e esse de finais, então, tem aquela didática fina, aquela didática boa que a gente fala que é importante nos livros. Esse aqui está até velhinho, né? Esse aqui eu consegui, o meu acho que é de 93. Que é 93, o meu exemplar. Nossa, mas foi uma maravilha. Eu já li ele enquanto jogador, já li muitas vezes, já fiz curso dele aqui com os alunos. Conceitual, Zerniak. Aqui, que estão danados os livros, volta de 300 páginas, e aí, era aquele período, né, que você tinha dificuldade para publicar livro, você estudava um diagrama, às vezes tinha página que não tem nenhum diagrama. Não uma página, por exemplo, que tivesse um diagrama, aí ele fala assim, agora você imagina colocando o peão ali para a direita e refaz de novo. Aí dava quase meia página de análise sem botar o diagrama de novo. Era muito difícil. Nossa Senhora. Mas daqueles livros que eu fiz, o xadrez básico, conceitual, e depois o final conceitual, esse aí deu muito exemplo, né? Então, ajudou bastante para exemplificar. Agora, esse eu sou muito fã. Quem já estudou ele? O Silman, que tem parceria, inclusive, com o Seirauan. Já estudou? Explica para o pessoal, Luciano, como que é esse livro?
Olha, a ideia do cara foi genial, do Silman. Como que ele pensou esse livro? Explica para a galera. Fala assim, professor, eu tenho, mas eu não li ainda não, professor, só tenho. Eu tenho, já peguei bastante coisa dele, mas eu não estou conseguindo me lembrar agora, para aula, assim. Ele é por rating, ele é por faixa, por nível. Isso. Aí fala assim, ó, você tem entre 1.000 e 1.200, então, por exemplo, até 1.200. Aí você precisa desses finais. Aí ele coloca, então ele foi num grande banco de dados, pesquisou, jogadores até essa faixa de rate caem muito nesse tipo de final. Aí ele trava aquele conhecimento com você. Ah, agora você melhorou, você está de 1.200 até 1.400, aí ele te dá mais um capítulo, te dá mais um grupamento de finais. E acho que vai até 2.400, algo assim. Eu cheguei a fazer curso dele aqui. Eu lembrava que era por faixa de rede, mas eu não saquei o motivo, né? Eu ficava imaginando, conforme você for melhorando, né? São aqueles que você mais precisa naquele momento. O cara fez uma pesquisa fabulosa e apontou o que você mais precisa. Muito bom. Aí, esse está muito na moda. Tem uns livros que entram na moda. Já trabalhei aqui com muitos alunos, especialmente alunos assim de nível internacional, né? Livro que faz mais lapidação, né? Que já é um livro um pouquinho mais avançado. São 100 finais que você tem que saber. E aqui que é a Bíblia, né? Esse aqui é a Bíblia do final. Esse aqui é terrível, é de Dvoretsky. Nossa! Uma vez fizemos aqui teve um workshop com o Matsura. O Matsura pegou, né? O grande mestre Matsura, bicampeão brasileiro. Ele veio até a nossa cidade. E aí ele pegou algumas posições daqui e pediu para a gente jogar aquelas posições. Nossa, ixi. E eu já fiz curso, né, que também com esse... Os cursos que a gente faz, como são livros que têm direitos autorais, a gente só faz a resenha, porque você tem que preservar, né, o direito da propriedade intelectual. Mas em aula individual, né, porque aí eu tenho esse material físico aqui, né, impresso, aí a gente trabalha, mas para curso que você publica e tal, aí só pode em forma de resenha. E aqui, eu gosto muito desse autor, do Agard, eu gosto muito de coleções. Então, o Dvoretsky, pegar o que ele escreveu, pegar o Agard que ele escreveu, o John Moon que ele escreveu, o Silman, o próprio Grau, né, que tem os volumes, o Seirawan, e assim vai. Agora, vou deixar aqui. O Rivaldo mandou boa noite aqui digitado para a gente. Legal. Agora, de tudo que a gente conversou, nós vamos entrar no pilar seguinte. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem complementar algo? Então, nós fizemos uma analogia rápida dos 6 pilares. Depois nós falamos de final. Vocês querem complementar alguma coisa, perguntar disso que eu trouxe para vocês? Não, tranquilo. Na verdade, só para dar uma complementada no final aí, tem muitos autores que dizem o seguinte, né, que a abertura seria o livro, no xadrez, né? O meio-jogo é a criatividade do jogador, e o final a parte matemática do jogo, porque só tem 3 possibilidades lá, ou você está ganho, ou seu adversário está ganho, ou a posição de empate. Por isso matemática, né? Maravilhoso. Agora, conta para mim onde é que vocês aí, como jogadores, onde é também que vocês aí, os que trabalham com treinamento, fazem estudo de final com os alunos fora os livros, né? Porque geralmente a gente tem a modelagem dos livros, variando, né? Cada professor gosta de um, e aí são alguns também, né? Porque há outros. Lá, naquele material inicial que eu publiquei lá na nossa sala de aula do Google, no final de cada um deles, por exemplo, estou falando de tática, no final eu faço uma lista daqueles, né, que eu pesquisei para fazer aquele e-book, livros que a gente sugere. Então, há outros lá também para vocês olharem, mas a maioria é esses que eu trouxe aqui. Então, onde vocês estudam, plataforma, tem algum aplicativo? Especificamente, eu trabalho mais, tem muita base de dados, então eu trabalho com o Chessbase e as bases. Tá. Tem várias bases de final desse livro, os elementares aí,
todos os finais que a gente quer, todo mundo precisa saber, os 100 finais que todo mundo precisa saber, também tem a base deles. Tem uma base também do Polgar também, né? que é importante. Tenho ela também, então eu trabalho muito com JazzBase lá também. Mas tem algum software, né? O Gilberto Mendes criou aquele Personal Chess Training, lembra que hoje é o Chessimo? É o É o Chessimo. Chessimo, que depois eu acho que ele vendeu, hoje é o Chessimo. Lá Vendeu. também tem uma base final muito boa também, né? E o Chess Tempo também tem, né? Então, basicamente, aí que eu Tem lá, trabalho, né? mais com JazzBase. Né? Ó, agora, eu gosto muito desse aqui. Esse aqui, ele tem uns bugzinhos, mas eu adoro trabalhar com ele. Vai aparecer para vocês aí, tá? Já abri aqui e vou replicar. Esse aqui, vocês conhecem? O Chess and Game Trainer? Não, esse aí não. Gratuito, danado esse negócio, é gratuito, mas as crianças, todo mundo, o adulto também, tá? Mas mais as crianças, porque lembra fase de videogame. Veja só. Se você é bebezinho no xadrez, tem uma chupetinha ali, tá vendo? Ó? Aí você começa por ela. Nesse bico aqui, sinal que tem que começar por ele, que é o nível bebezinho. Da mate de dama, uma torre e duas torres. É isso aqui que ele considera o básico. Isso aqui depois, né, eu coloco lá para vocês, tá? Mas quem quiser procurar, digita Chess and Game Trainer, treinamento final de xadrez. Depois eu coloco lá lá no nosso mural, na sala de aula. Agora, veja que coisa sensacional. Ó, começou o Pequim, você botou aqui. Aí ele fala assim, olha, agora você vai dar mate de dama. E veja do lado direito aqui da minha tela, não sei se vocês conseguem ver, que se jogar o melhor, é porque talvez esteja em cima as imagens nossas. Vocês estão conseguindo ver do lado direito? Recorde pessoal, 10 movimentos. Conseguem ver isso? Sim. Vê? Tá dando para ver. Quando você erra nas coisas mais lá para frente, tá vendo que aqui o branco dá checkmate, quer dizer, é uma posição ganhadora. E, no máximo, se você jogar bem, então, em 10 movimentos você ganha. Agora, o sensacional disso é que ele vai acompanhando. Se você vai errando, por exemplo, ele vai aumentando o número de movimentos. Se for um final que você... Rei peão, por exemplo, que às vezes você erra a casa e não ganha mais, ele fala que você não ganha mais. Quer dizer, ele interage com você. Olha que coisa legal, ó. Então, por exemplo, eu venho aqui. Ele mexe. Aí eu vou fazer o Lzinho, a diferença dos dois de um L. Vou repetir o movimento dele. Vou repetir. Tudo que ele está fazendo, eu estou fazendo, só que ele está fazendo numa casa de uma cor ou de outra. Só não posso repetir o último. Quando que eu não posso repetir? Quando ele pisou no canto. Agora, segundo estágio, levar o rei. Terceiro estágio é a própria dama que dá o mate. Aí ele pergunta se eu quero rever, né? Porque às vezes é um final difícil. Aí eu digo que não, quero passar para frente. Aí ele vai colocando o outro lá para mim. E esse, como é que vai ser? Será que esse aqui é interessante? Ixi, acho que ele pode vir aqui. Vamos aproximar a dama. E vamos repetir o Lzinho. Repetir o L aqui. Não, que estava fora. Segundo estágio, leva o rei. E agora dá um mate. Olha que coisa sensacional. Porque ele vai meio que dialogando com a gente. Vai aparecendo a quantidade de lances e tal. Bom, isso aqui é muito simples, né? Então, se eu quiser rever, aí tem aqui de uma torre, duas torres, mas aí eu chego nesse aqui. Esse já acho bacana, porque, ó, ele vai me colocar as posições mais típicas de rei, peão contra rei. Agora, vocês já devem ter sacado uma coisa. Isso aqui é para exercitar o conceito. Porque você tem que fazer um trabalho anterior explicando os fundamentos. Aqui ele só vai exercitar. Se não, o processo de aprendizagem não vai dar certo, porque ele vai ficar decorando posições, as posições vão ser a mesma. Então, por exemplo, você vai explicar, né, a oposição, você vai explicar ali a casa crítica, a triangulação, e vai. De repente, você coloca, você indica para ele, para fazer lá no celular, ou se tiver numa aula ali com ele, vamos fazer agora esse aqui. Aí, o primeiro aqui. Bom, aí nós aprendemos que toda vez que tiver uma posição assim, o bom é arrastar o peão. Empurrar não é bom. Então, nós temos que passar o rei para frente. Aí o aluno joga aqui, passou para frente,
Então, vamos lá. Rei na frente do peão, se tiver oposição, ganha. Como a gente tem um tempo extra, agora é só invadir a fileirinha da frente. Rei na cesta ganha sempre, alinhado ao peão, com ou sem oposição. Agora é só empurrar. Para evitar problema de mate, deixa o rei de cá. E aí vai chegar no final de dama. Como ele já aprendeu o final de dama, porque já passou pelo básico, né? A chupetinha. E aí aqui já não precisa fazer, você já aperta o segundo. E vai, é maravilhoso. E veja a quantidade que tem 45. Aí você vai marcando onde o aluno parou. Depois ele faz rei e peão contra rei e peão. Rei e 2 peões. Eles são pouquinhos, né? Porque é um caso ou outro só, que às vezes pode acontecer empate. Aí, esse aqui, por exemplo, já é 2 contra 1. Aqui, né? 3 contra 2, 3 contra 3. E vai. Mas é maravilhoso esse negócio, é de graça. E de vez em quando tem uns bugzinhos aqui que eu já encontrei, mas no geral funciona. E, por exemplo, você pega o final de torres, ó, torre contra peão, mas vamos ver, torre peão contra torre peão. Veja, ele botou 84 exemplos. O aluno precisa fazer tudo isso? Não precisa, você pode fazer 5, fazer 10. Ou, se ele está, né, no nível competitivo, aí vai funcionar que nem com o MON, né? Vai fazendo quantidade, dá conceito e ele vai trabalhando. Mas é bacana isso aqui. Depois vocês tentam aí utilizar e vocês me contam se é bom, tá? Beleza? Vamos lá, então? Vou abrir o próximo slide que nós vamos passar. Aqui, esse aí tem para o Android também. O Lucas abriu ele aqui. Está do meu lado conseguiu? aqui. É, tem. Tem para o computador, né? No Windows e também tem para o celular. Tá, tem o aplicativo dele, legal. Porque aqui eu estou abrindo normal, né? Navegador. Fantástico, olha aí. Tem no computador, no Windows, né? E No o Windows Android. e o Android também. O Android do celular. Descartar. Boa, beleza, vamos lá. Deixa eu fechar aqui esse monte de fotinho. Agora vamos falar de meio jogo. Meio jogo é a coisa mais fácil. Eu brinco com o aluno que é simples meio jogo. Não tem jeito de estudar o meio jogo. Ele ri, né? Eu, como assim não tem jeito? Eu já vi alguns livros de final, já vi videoaula sua até de final, curso seu de final. Como é que não tem jeito? Pois é, mas vamos lá. Só para vocês entenderem a problemática. Telinha grande para vocês. Pronto, está aí. Bom, eu fiz um artigo uma vez que eu botei assim o título dele. Não falava assim, como estudar final. Eu botei é possível estudar os finais? Não disse se como estuda final, se é possível. Então, eu perguntava primeiro, dei ali os meus argumentos de feedback dos alunos. Aqui a gente recebe por volta de 300 mensagens ao dia, né? O movimento Pro Xadrez ele passa de 60 mil jogadores, então, em xadristas em geral, toda hora chega uma quantidade enorme de perguntas. Como é que treina isso, treina aquilo e tal. E uma coisa que chega muito é como é que treina meio jogo. E aí eu tenho os FAQzinhos, né? Já dei essa resposta um monte de vezes, aí eu só colo. Aí é o seguinte, meio jogo. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa frase, porque aí é do futebol. Quem é que falou isso? Não me venham com a problemática que eu já tenho a solucionática. Eu acho que essa solucionática não existia na época, essa palavra. Esse jogador criou. Então, vamos colocar a problemática e vamos para a solucionática. Quem é que falou isso mesmo? Que para toda a problemática a gente tem a solucionática? Não é do xadrez. Dadá Maravilha. É o Dadá, Dadá né? Maravilha. E esses jogadores de futebol, te contar uma coisa, eles sabem tudo. Então, vamos lá. Jogue a abertura como livro, ó, que é o que falou o Geraldo mais cedo. O meio jogo como mágico e o final como uma máquina, porque é a parte, digamos, mais matemática, né? Isso aqui é do Spielman, que era um grande representante, o Seirawan cita ele lá no livro até como um grande representante do xadrez mais agressivo. A dinâmica normal de uma partida. O que geralmente acontece numa partida? Numa partida é como se fosse um aviãozinho decolando. Tem uma angulação, quer ver? Ó? Imagina, por exemplo, se você está de brancas,
Uma situação normal, entre abertura, meio jogo, final, uma situação normal é você conseguir alguma vantagem na abertura, ampliar no meio jogo e converter no final. Isso seria a partida perfeita. Como se fosse um aviãozinho decolando, se tiver de brancas, se for de pretas, né? Quando você olha o gráfico lá no Lichess, olha no chess.com, ele pode ser para baixo ou para cima. Brancas, para cima. Para baixo é como se fosse um submarino entrando ali na água, né? Então, a abertura, você vai ganhando alguma vantagemzinha, amplia no meio jogo e converte no final. Então, isso é a dinâmica normal da partida. Agora, geralmente, a partida não é assim. O adversário erra, a gente também erra. Fica parecendo batimento cardíaco. Estamos vivos ali, né? Estamos vivos, ou seja, você olha o gráfico, está bem oscilante. Então, da problemática que falou o Dadá, isso aqui eu recebi dos alunos. Professor, é muito difícil estudar meio jogo, porque meio jogo as possibilidades são quase infinitas. Lembra aquela segunda versão do computador da IBM, o Deep Blue, calculava 200 milhões de lances por segundo. A partida demorava 3, 4, 5 horas, dependendo da quantidade de lances, e em posições de meio jogo ele não conseguia achar a melhor solução, a melhor saída, a resposta ganhadora, porque eram milhões de possibilidades, né? Bilhões, às vezes, até. Eu, dando aula para um aluno aqui da IBM, falei assim, olha, o computador, nesse momento, ficou pensando ali muito e ele ficava calculando 200 milhões de lances por segundo, pensando. Aí falou assim, professor, o computador não pensa, o computador compara, né? Então, ele comparava 200 milhões de lances por segundo. Pensar é a gente. Então, as possibilidades quase infinitas, e isso faz com que a gente tenha que trabalhar por conceito. Nosso processo de pensamento seletivo, por exemplo, você tem uma posição que está no ataque, você não pensa em lance de defesa. Um peãozinho que está lá na ala da dama, o computador tem que calcular tudo. Então, a diferença é que a gente tem um processo de pensamento seletivo. Falta de material. Os alunos reclamam, professor, mas tem tanta coisa de abertura, tem tanta coisa de final, de tática. Cara, mas de meio jogo é difícil. Não, tem muito material, mas não está escrito lá na capa, que é meio jogo. Tem muita coisa de meio jogo, não está escrito lá na capa. Então, por exemplo, você pega a estratégia moderna de xadrez. Quase tudo ali é de meio jogo. Quase tudo, mas o enfoque que ele dá é meio jogo voltado à estratégia. Tem coisa de abertura, tem coisa de final também. Mas onde é mais rico? No meio jogo. Agora tem os livros específicos de meio jogo que nós vamos falar aqui, mas comparado com os outros pilares, tem bem menos, porque você estuda a estratégia do meio jogo, a tática do meio jogo, a análise e cálculo do meio jogo, e não exatamente livro específico. E, curiosamente, é a fase mais longa. Possibilidades quase infinitas, material, falta material, né? Não tem material em grande profusão. E você tem a abertura ali, 10, 12, 15 lances, já chegou no meio jogo. Final tem hora que nem tem, hora que você briga com ele, então, é no meio jogo. E aqui está o Dadá Maravilha, não ele, né? Mas a solucionática que ele fala, como é que estuda meio jogo? Por isso que são pilares complementares. A gente falou de abertura e de tática, essenciais. Falamos de estratégia, falamos de final, de lapidação. E agora são complementares, porque eles já apareceram. Só que tem um viés agora específico, né? Tem um enfoque agora específico. Se você faz uma boa abertura, lembra quando eu abri lá e mostrei para vocês os 10 eixos, que a gente tinha ali as 4 coisas que precisava fazer, onde ficam as peças, onde tem problema de tática para você evitar, de estratégia para você evitar, e a quarta coisa era conexão com o meio jogo. Por quê? Porque você já entrega a abertura com ideias para o meio jogo. Aqui é para atacar na ala do rei, na ala da dama, aqui é para romper o centro, aqui é para atacar o peão que está dobrado ali. Então, você já tem uma diretriz para o seu meio jogo. Fica mais fácil. Estreita relação com o final, já que está no meio, né? Tem conectividade com a abertura e tem com o final. Ali isso tem muito no Capablanca. Muito. Lições elementares de xadrez, fundamento de xadrez. E nessa posição aqui,
Meu bispo estava mais ativo que o bispo dele. O que eu fiz? Eu troquei as damas, troquei as torres e joguei o final e ganhei. A teoria de simplificação, então, do Kaplan trabalha muito com essa ideia. Onde é que os temas táticos e estratégicos são mais fortes? No meio-jogo. Então, se você está bom de tática e está bom de estratégia, seu meio-jogo, você está preparado. Agora, esse que é o diferencial. A persona. Quer dizer, é o nosso eu. É como eu penso o xadrez, ele vai aparecer mais no meio-jogo. Vai ter ajuda da abertura, conceitos que eu estudei, vai me conectar bem com o meio-jogo. Tem coisas que eu estudei de final que vai me orientar a trocar ou não a peça para sair em determinado final. Tem os motivos táticos, as coisas da estratégia que vai me ajudar, mas a persona é que vai fazer a diferença. Tentar dar fluidez no seu jogo através do seu estilo, da sua personalidade. Por exemplo, eu descobri que o meu ataque é bem melhor que a defesa. A minha abertura é bem melhor que o final. Então, a minha tática é melhor que a estratégia. Puxa, professor, você já estudou tanto, eu ia você falar em curso e tal, só de capa a capa, você estudou mais de 500 livros, só o Espírito da Abertura são 30 capítulos. Tem capítulo ali, por exemplo, de siciliana, de espanhola, né? Só para a primeira edição nós gastamos quase 4 anos pesquisando. Então, 10, 15, 20 livros só para fazer um. Aqui, por exemplo, imagina, só de videoaula, de e-books, a todo momento, né? E deve ser a mesma coisa aí com vocês, a gente está estudando. Mas o que acontece? Nesse momento é você, de tudo que você captou, que você aprendeu, você internalizou aquilo, agora você vai colocar ali a amostra, a prova. Então, é o nosso eu. Eu, por exemplo, tenho mais habilidade para ataque, tenho mais desenvoltura, mais competência para atacar que para defender, apesar de ter estudado muita coisa de técnica defensiva. Porque esse é o meu eu, é o meu jeito de ser. Minha natureza, eu sou mais empreendedor. Por exemplo, tem gente que adora trabalhar em banco. Eu trabalhei em Banco do Brasil 4 anos antes de dar aula de xadrez, final da década de 80. Chegava lá 5 minutos, estava querendo ir embora. Eu gosto de dar aula, eu gosto de pessoa, gosto de gente aqui, eu gosto tem aluno que eu estou 10 anos trabalhando com ele, aí você vê pequenininho, ele crescendo e tal. Então, isso aí já é do empreendedor. Quando eu vou jogar, o meu jogo também é assim. Então, isso é a persona, é o estilo, é o jeito da pessoa, a gente acaba levando para o tabuleiro. O que nós vamos fazer com o nosso aluno? Ajudar ele a identificar como que é a persona dele, como que ele gosta de jogar. É mais defensivo, é mais do ataque, ou ele é universal, né? Às vezes ele consegue fazer as duas coisas. Aqui, então, é como no revezamento no atletismo. Você pega, por exemplo, tá aqui, o corredor 1, ele pegou o bastãozinho e foi. E chegou aqui e entregou o bastão para o coleguinha dele. Suponhamos que nesse processo ele conseguiu uma vantagem de 5 segundos, né? Aí, pegou esse bastãozinho e foi. Geralmente é 4 por 400, né? 4, sei lá, por 200, mas vamos fazer 3 aqui, que a gente tem 3 fases, né? Então, esse último corredor entregou com mais 2 segundos. Aí ele pegou e tal, e foi. E aqui eles ganharam. Mas aqui, por exemplo, ele passou com menos 3. Então, o que aconteceu? Somando tudo, a gente estava com 7 segundos, tirou 3, sobrou 4. É como se, juntando todas as fases, você terminou, né, com 4 segundos a mais. Mas cada corredor fez a sua parte. Um conseguiu uma vantagem grande, com 5 segundos. O outro somou mais um pouquinho, 2 segundos. E o outro não foi tão bem, alguns corredores ficaram até na frente dele, mas como já tinha, somando os tempos, tá? Essa ideia da abertura, meio jogo final. Você tem corredor que passa na frente, nesse caso do atletismo ganha, mas são como se fossem corridas independentes aqui, ó. Aqui seria a nossa abertura, aqui seria o nosso meio jogo e aqui seria o nosso final. Ou seja, da abertura para o meio jogo existe como se fosse um passado. Você chega no meio jogo, você tem um passado, você tem uma corrida que alguém fez. Quando você, porque já existiu a abertura. Quando você pensa no final,
vai passar o bastão para alguém que vai ainda construir uma história. Então, no meio-jogo você herda um passado, bom ou ruim, e vai tentar entregar um futuro melhor, ou seja, um bom tempo. Então, semelhante a uma corrida de revezamento, cada um vai fazendo a sua parte ali. E aqui eu tinha mostrado aquele vermelhinho, que é o livro que eu estudei, tem esse verdinho aqui também, esse capítulo 5 eu gosto muito, temas posicionais de meio-jogo final. Ele é muito de conceito, de fundamento. Lições sobre meio-jogo, você era um colega do Banco do Brasil, eu falava assim para ele, Tusa, é Valtercides Freitas, a gente brinca que o nome dele é Tusa, como a família chama e tal. E o apelido é Valtercides, né? Porque todo mundo chama ele de Tusa. Eu olhava a mesa dele, era um banco muito rural, e na parte de cima tinha muito financiamento e tal, ele era chefe dessa área. Eu olhava a mesa dos outros chefes e estava aquele monte de coisa, de papel, documento e tal. Eu olhava a mesa dele e não tinha nada. Eu pensando comigo, nossa, esse cara é um preguiçoso, né? Impressionante como os outros chefes todos trabalham, a mesa dele está sempre limpinha. Aí depois eu fui descobrindo que ele era um cara metódico. Então, como tinha ali, né, uma equipe, e ele distribuía tudo, olhava os processos e tal. Então, uma vez conversando com ele, eu falei, ô Tusa, sabia que é difícil achar livro de meio jogo? Aí ele falou, porque é um negócio assim que geralmente você encontra livros que tratam aquilo, mas vinculado, né, à tática, estratégia, análise de cálculo. Eu vou fazer um, então. Aí, inclusive, semelhante ao que aconteceu com o livro do Segal, esse livro foi publicado aqui e um pessoal da Espanha também pediu. Eu publicava aqui, eles traduziam para o espanhol e saiu, então, em 2 línguas. Aí, quando ele publicou o livro, nós tiramos do ar. Então, esse livro já foi publicado no Clube Xadrez Online. Então, Lições sobre Meio-Jogo é um negócio bacana porque ele fez estilo Mundo de Sofia. Filosofia é um negócio denso, mais profundo, e aí, né, no Mundo de Sofia, a Sofia vai descobrindo as correntes filosóficas com pequenos causos, pequenas histórias que vão acontecendo com ela. E a mesma coisa aqui, é como se fosse um mestre e um aprendiz. Toda vez que o mestre encontra o aprendiz, ou o aprendiz encontra o mestre, eles travam uma lição. Então, ele fez como se fosse algo romanceado, um negócio que é difícil. E fez compilado. Ele pegou lá do Grau, pegou do Kotov, pegou do Pachmann, do Nisovich, e assim por diante. Então, provavelmente esse é um livro que vocês não conhecem, mas eu trabalho muito aqui com os alunos. O meu sistema, que foi o meu 5º livro, gosto muito do meu sistema, o livro revolucionário, ele está batendo na escola anterior, tem a briga dele lá com o Tarrasch, porque o Tarrasch massacrou ele e falou que ele não sabia, tem uma partida famosa, né, Nisovich e Tarrasch, o Tarrasch de pretas imortaliza ele, e aí ele falou que não sabia, o Tarrasch fala para ele que não sabe jogar xadrez, não, que jogava muito mal, e ele era muito melindroso. Então, foi uma vida tentando bater o Tarrasch, que, pelo menos assim, em termos de ideia, que era da escola anterior, né, que é a escola do Steins, a escola clássica. Então, meu sistema é um livro revolucionário e tem muita coisa bacana, e só tem que separar essa coisa dele que fica trazendo uma escola nova e batendo na escola anterior. E isso aqui reforça muito o meio-jogo, tá? Como tem bastante conceitos e tal. Agora, esse livro aqui, alguém conhece? Gente, eu passei uma vida coletando as coisas, tentando juntar material de meio-jogo. Era difícil, pegava uma coisa ali, fazia tipo de Dvoretsky, construía as fichinhas de treinamento. Isso aqui é do par de bispos, isso aqui é do peão atrasado, isso aqui é como se fosse um centro bloqueado, isso aqui é da maioria de peões, pode levar para o final. Aí, um dia, eu encontro esse livro. Cara, esse livro era tudo que eu queria na vida. Alguém sabe o que tem nesse livro aí? Essas 100 ideias mais importantes do meio-jogo, do John Noon. Alguém conhece? Geraldo conhece? O Geraldo não tem jeito, não. Esse Geraldo, ele sabe tudo. Deve ter uma biblioteca. Mas eu comprei esse livro todos de você e ué. Hã? Eu acabei comprando esses livros todos na sua mão aí, ué. Aí, tá vendo?
Esse Tem que menino me vender os sabe tudo. livros. Esse menino sabe tudo. E, na verdade, são 3, né? Porque ele pega as partidas do Lasker e faz a parte de estratégia. Aí ele fez outro com 100 ideias do final. Aí eu trabalho esses 2 livros, né? Um para meio jogo, para final, e o outro também uso, né? Mas o outro é mais grossão e tem uma pegada um pouco diferente desses que são mais específicos. Veja, ele faz assim, ó, são 100 ideias. Ele fala o que que é. Por exemplo, ele pega a primeira partida, Carlsen, suponhamos lá que está Carlsen e Ivanchuk. Aí ele mostra uma posição que o Ivanchuk entrega qualidade, não posição de meio jogo, qualidade. Ou seja, ele cede uma torre e ganha o bispo do Carlsen. Carlsen fica com um pouquinho de material a mais. Aí ele explica a dificuldade de converter uma posição com qualidade, né? Aquele que está com qualidade a mais, aí coloca o ponto de vista do outro, ou seja, ele dá o capítulo e te dá o conceito. E em seguida, o que que ele faz? Ele mostra. Aí ele vai comentando a partida. Aí você fala assim, bom, deve ter um monte de coisa assim. Que nada. Em seguida, ele já mostra mais um e já vai para o capítulo 2. E ele faz por famílias. Por exemplo, essa primeira família é a família do material. É a valoração material. Então, por exemplo, nós pensamos que ele tenha 12 capítulos. 12 capítulos, tudo que tem relação com o material. Por exemplo, cavalo contra 3 peões, bispo contra 3 peões, dama contra torre bispo, dama contra torre cavalo. Mas é um negócio sensacional. E são 100. Ele vai construindo por famílias. Fala da estratégia, fala de centro, fala de posição defensiva, erros mais típicos. Então, esse livro aí é maravilhoso. Agora, eu não encontrei versão dele. Em português, esquece, né? Em português, não vamos encontrar. Mas eu não encontrei versão dele nem em espanhol. Então, esperamos sair em espanhol, porque muitos alunos têm dificuldade com o inglês. E aí, mais custoso, né? Beleza, então, isso é o que eu tinha para falar desta fase aí chamada meio jogo. E agora, nessa última parte, nós vamos para análise e cálculo. Isso fecha o que eu denomino aqui como força técnica, que é a base de tudo. A força técnica é a assimilação da teoria. Para ficar mais fácil, ao invés de você estudar uma partida inteira, como a gente fazia lá com a escolástica, né? Escolástica pegava o conhecimento, os alunos ficavam ali, por exemplo, ao redor de um tema e ia debatendo. Aí chegou o Descartes e falou, vamos dividir isso aí, a escola como a gente tem hoje. Isso divide, inclusive, né, a filosofia moderna é a partir do Descartes. Então, eu gosto disso, eu gosto de separar. Você separa, estuda isoladamente cada pilar e depois vai ter que juntar tudo, porque a partida é uma partida que reúne tudo. Vamos lá. Do que eu falei aí de meio jogo, tem pergunta? Tem não? Posso seguir? Então, vamos lá para análise e cálculo. Eita, hein? Análise e cálculo, agora o professor pegou pesado. Fechar aqui. Pronto, estamos aí na análise e cálculo, que é aquela fase que a gente falou da simbiose. Mostramos até a fita de Möbius. 2 pilares que são uma simbiose, né? Porque um é meio que sequência do outro. Vamos lá. Como é que a gente trabalha a questão da análise do cálculo? Tudo que a gente estuda de livros falando disso, um livro de cálculo, como Calculation, como a gente vai ver aqui, que é um livro famoso do Agard. Ele fala, antes de você sair doido calculando, você precisa fazer a parte avaliativa. Então, primeiro a gente vai avaliar. Legal. Que momento que você avalia?
Porque, imagina, toda hora você ter que avaliar, você não consegue fazer lance, a partida ela acaba rápido ali, vai cair a sua seta. Aí tem o livro do Dorfman que ele fala, olha, existe algo no xadrez chamado momento crítico. Tanto é que ele escreveu um livro chamado Momento Crítico, mas antes dele escreveu o Método em Xadrez. E ele fala o seguinte, você faz as paradas quando tem, basicamente, uma dessas três coisas aqui. Olha só. Que, em geral, você mantém ou melhora um pouquinho a posição. De repente, você para. Você está acompanhando os torneios online, de repente, para. Por exemplo, se tem uma proposta de troca de damas, muda a carinha da posição, o caráter, a característica da posição muda. Aí a gente vai ver se é bom trocar ou não. Por exemplo, se a minha estrutura de peões está pior, eu não troco as damas, porque eu vou chegar no final com mais dificuldade de defender vários pontos. Então, por exemplo, ele tem 6 peões, eu também tenho 6 peões. Mas ele está dividido em 2 grupos e eu em 3. Eu devo aproveitar essas linhas abertas entre os peões para quê? Para conseguir atividade para as peças. Se eu trocar peça, vai cair no final que eu vou ter 3 pontos para poder cuidar, né? Então, troca de damas. Trocas em geral, você dá uma paradinha e vê se é legal. Mudança na estrutura de peões. Quando muda a característica dos seus peões, olha, está dobrado, está isolado. Isso é um momento crítico e demanda pensamento. Você para. E sequência forçada de lances. Então, você está lá no método em xadrez, bem no comecinho, o Dorfman já fala disso. Pronto, vamos lá. Qual que é o procedimento? Como que eu trabalho aqui com os alunos? Estudando tudo, né? Eu trabalho com 6, eu vou mostrar para vocês os 6 autores que dizem que a gente é a média, né? De algumas coisas que a gente vê, uns falam 3, 5. No caso, para análise e cálculo, eu sou a média de 6 autores que eu estudei. Então, eu, por exemplo, gosto desta sequência aqui. Nas posições críticas, o que pede a posição? Pede coisa de tática ou coisa de estratégia? Então, suponhamos que a posição pediu estratégia. Já tratamos disso lá na estratégia. Quando não tem choque entre as peças, geralmente essas peças estão dentro do seu campo, o outro também, a tendência é que seja jogadas posicionais, de estratégia, manobras, e não ataques diretos. Quando eu for listar os elementos, que é o passo 2, eu vou fazer em cima do quê? Não, da tática. Não encontrei tática, eu encontrei estratégia, que estava pedindo a posição. Então, nessa parte avaliativa, ali. Lista de elementos, então, por exemplo, da estratégia. Agora eu vou dominar uma coluna que está aberta. Nossa, eu estou numa coluna aberta, vou tentar chegar na 7ª. Puxa, eu tenho 3 contra 2 na ala da dama. Olha, vou tentar trocar as peças e ganhar o final. Nossa, ele tem um peão atrasado, vou bater nesse peão. Tudo isso é coisa da tática? Não, da estratégia. Então, existe uma lista de elementos que a gente viu aqui. Tem a do Pacman, tem a do Silma, falei do Kotov, 17 itens. Tá, agora vem os lances candidatos. Mas esses lances candidatos, inclusive é o primeiro capítulo do Agard, o que são os lances candidatos? São as nossas ideias. Elas ficam pululando na cabeça da gente. Faz isso, fala aquilo e tal. E aí, o que são os lances candidatos? É transformar em lance aquilo que está na cabeça. Então, do nada? Não. Na sua lista de elementos. Por exemplo, eu encontrei 3 contra 2 na ala da dama. Posso tentar jogar um final. Quando eu for buscar as jogadas candidatas na minha lista, por exemplo, suponhamos que para começar a movimentar esse 3 contra 2, eu tenho um A3. Então, esse A3, esse lance, ele não surgiu ao acaso. Essa jogada candidata surgiu porque eu entendi que na posição era de estratégia e tinha um elemento lá que desequilibrava, que era a maioria de peões na ala da dama, 3 contra 2. E o A3 atendia a isso. Legal. Aí pode ser, por exemplo, às vezes já jogar um B4, às vezes você vai jogar um torre B1 para ajudar a caminhar esses peões. Beleza. Então, só agora cheguei no cálculo. Ó.
Agora é como se eu fosse um garimpeiro, se eu pegasse uma peneira daqueles bem mesmo ali, raiz, né? Que entra na água, bota lá a sua peneirinha, aí sai pedra, pau, folha, um monte de coisa. Ele faz isso uma vez, duas vezes e tal, até encontrar o diamante bruto. O processo de cálculo é isso. Então, você vai ver o que acontece com a 3, com o B4, com o torre B1, e tem várias teorias disso, né? Primeiro, você pode fazer aquela intuitiva que você pensou primeiro. Como a gente continua estudando constantemente o xadrez, a tendência é que você já viu alguma coisa parecida, a mente tenta adaptar o que você já estudou para a posição nova. Então, por exemplo, se você pensou em A3 primeiro, você começa por ele. E depois, aqui só tem 3, está fácil, né? Mas tem hora que a gente tem 4, tem 5. Você pega aqui porque é forçado primeiro. Ameaça mate, que é cheque, ameaça uma peça sua, e depois vai caindo, né? Até as coisas mais sutis. E aqui, quando você escolheu, de tudo isso, eu achei que o torre B1 é o melhor. Então, antes de fazer o lance, o que você faz? Você faz o recálculo. Porque você ficou estudando um, ficou estudando outro, e outras coisas até que passou pela cabeça, essa hora que evita de você perder peça. Às vezes você faz um torre B1, tem um bispo lá em F5 que vai tomar você. Aí, quando você dá uma reolhada na posição, o Soultiz, ele usa um termo curioso para essa capivarada, né? Que é quando a gente dá peça e tal, né? Aí ele fala que, olha, como se fosse um lapso, assim, né? A pessoa olhou rapidamente a posição, não aprofundou da forma que devia. Então, eu chamo isso de recálculo. Daquilo que você escolheu, dá uma reolhada, agora você está pronto. Aí, se você fizer o lance e der erro, e der ruim, quer dizer, é o máximo que você conseguiu fazer até aquele momento. Sinal que a gente ainda tem uma limitação, né? Eu, por exemplo, tem muita coisa que eu não sei. Tem algumas coisas que eu já sei. Então, pode ser que naquele momento da posição tenha algo que eu não sei ainda. Então, não vou conseguir encontrar o melhor. Por isso que eu tenho que pegar a partida depois, analisar e observar onde tem os erros. Agora, isso aqui a gente acaba fazendo em segundos depois. Tanto é que dá para fazer isso, às vezes, em blitz, assim, rapidinho, porque o cara não perde peça, ele ganha peça do outro, porque isso passa de forma super rápida na mente dele, se ele continuar fazendo de forma recorrente. Pense como um grande mestre. Alguém já leu, já viu, já xingou muito esse livro? Eu tenho aluno que fala, professor de Deus, eu fui estudar o tal do Kotov, peguei o Pense, mas eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo com esse danado desse livro aqui, que esse livro só me dá dor de cabeça. Nossa Senhora, que livro terrível de estudar, puxa vida. Pense como um grande mestre. Alguém? Já vi que ninguém. Já folhei, mas não tive coragem, não. Eu folhei, mas não tive coragem, não. Acho que não. Esse tem que ter coragem. 1971, imagina, por exemplo, ali, né? União Soviética dominando. Bom, tinha o Fischer ali chegando em 72, né? O Fischer, por um curto período, toma o título da antiga União Soviética, mas tudo era muito escondidinho, como treinava. E esse Kotov, a gente fala que ele rasgou aquele véu que dificultava a gente ver o que acontecia ali. Então, especialmente nesse processo de análise e cálculo, esse livro foi revolucionário. Tanto é que os 5 livros que eu vou mostrar para vocês na sequência fazem referência a este autor e a este livro. Então, em 71 nasce esse livro aí. Aí, na década de 70 também, ele faz o Pense. O Pense é esse, faz o Jogue. Depois ele morre início do ano de 81. E o livro, o Treine, que é o que forma a trilogia, é lançado naquele ano. Então, esse Pense, ele explica lá, olha, você está ali olhando uma posição, aí você está na jogada A, por exemplo. Você está olhando e tal, está no A.
Aí você não chega a uma conclusão, se aquele A é bom, você passa para o B, mas você não definiu o A. Aí você olha o B, e aí também não consegue, só deixa eu ver o C. Aí você vai para outra jogada candidata, você não definiu nem o A nem o B. Você está lá no C. Aí no C você fala, nossa, isso aqui eu perdi a peça. Se eu jogar aqui, eu perco a peça. Então, esse C já foi. Aí você vai para o D. Mas não decidiu ainda do A e B, só excluiu o C. Aí você olha o relógio. Nossa senhora, já passou 15 minutos. Aí você joga um rei H1, não concluiu nada ainda, mas faz uma jogada de segurança para passar lance, porque afinal de contas você não conseguiu chegar na essência da posição. Ele falava que tinha muita dificuldade, ele quando jogava, ele chegou a disputar, né, o torneio que é o torneio de candidatos, que quem ganha o torneio de candidatos ia lá para ser o desafiante do campeão mundial. Então, o Zurique 53, por exemplo. Mas ele falava que a análise dele e o cálculo era bem abaixo desse nível. Os colegas dele, os grandes mestres, tal, terminava a partida, ele ia analisar ali, o cara viu tudo, ele não viu nada. E sabe uma coisa que é muito comum a gente notar que está com um problema na nossa análise, no nosso cálculo? Você fica esperando o lance do cara. Aí o lance que vem não é o que você pensou. Você fala, esse lance deve ser ruim. Aí você começa a olhar ele, nossa, esse lance é bom, como é que eu não previ? Aí você começa a ficar mal. Em seguida você fala assim, bom, agora eu vou jogar esse lance, está tudo bem. Aí o cara faz um outro lance que você não previu de novo. Quer dizer, a sua avaliação não está boa, porque senão você teria que ter previsto aqueles lances. Teria que ter passado pelo crivo das jogadas candidatas, que era o que acontecia com ele. Ele ia analisar e muita coisa que o adversário viu, ele não viu, com mais profundidade, com mais rapidez. Então, ele fez um trabalho muito sério que deu origem a esse livro aí. Então, ele mostrou, né, como que os caras estudavam, mostrou técnicas e lances candidatos. Quem usou pela primeira vez foi ele. O método enxadrez. Esse livro é maravilhoso e tem a sequência dele, Momento Crítico. Alguém já viu? Conhece? Já vi que não. Eu vi esse livro em inglês, depois ele foi lançado em espanhol e o outro também. Alfonso Romero Holmes, que é da Chess, era um parceiro nosso aqui quando a gente vendia material, e aí ele fez essa tradução. A editora Chess traduziu os dois livros. É um material fabuloso. É o mais simples, eu chamo o método Dorfman de o método simples. Ele trabalha com posições estáticas e dinâmicas. Por exemplo, estou jogando com o Robson. O Robson dobrou os meus peões da área do rei. Ele causou um problema estático, permanente na minha posição, duradouro, a longo prazo, ele vai atacar aqueles peões dobrados. O que eu vou ter que fazer para compensar? Bom, eu vou tentar dobrar peões dele também. O mesmo problema estático que ele causou aqui, eu vou causar lá. Igualou. Mas o Robson tomou ali, eu não vejo nada como eu compenso estaticamente. Aí eu vou pensar dinamicamente. Por exemplo, o Robson, para poder tomar os meus peões e dobrar, ele cedeu o par de bispos. Aí eu consegui uma vantagem dinâmica. Então é assim, ó, estático, você luta com estático. Se você não tem o estático, você apela para o dinâmico. O dinâmico pode ser, como eu falei, um par de bispos, pode ser iniciativa, né? Pode ser que você esteja gerando algum ataque, um rei dele que às vezes está mais vulnerável, e aí esse rei, se você não chegar rápido para atacar, ele consegue se defender, é mais imediato, é mais instantâneo. Uma peça que está sozinha, uma peça sem defesa, que está fora de jogo, 2, 3 lances, ele reagrupa, já resolve o problema, mas às vezes não consegue. Nesse momento você vai atrás da peça e toma ela. Então é isso que ele trabalha. E ele faz um negócio bacana, que é como pensa o computador, ele dá pontuação para aquilo que é imaterial. Então a gente está habituado o peão vale 1, o cavalo vale 3, você pega a torre, a dama, tudo tem ponto. E ele dá ponto, que é o que fizeram com o computador, né? Quanto vale uma coluna aberta? O computador tem um percentual para a coluna aberta. O computador pensa só em 0 e 1. Como é que ele sabe quanto que vale uma coluna aberta? Foi dada uma pontuação para ele. Quanto que vale, por exemplo, uma casa fraca? Foi dado uma pontuação para ele.
E é assim que ele tenta explicar para a gente. Posição dinâmica, posição estática, dá valor para coisa imaterial, ou seja, ele consegue coisificar, né? Ou seja, objetificar a coisa. E o detalhe de trabalhar um processo de descobrir o algoritmo. Antes de entrar nessa era, porque isso aí é lá atrás, né? Ele rivalizou ali com o Dvoretsky em termos de escola de ensino, e na década de 90 ele saiu da antiga União Soviética e foi para a França. Ele foi para Cannes para poder montar uma equipe de xadrez. E aí ele chegou lá, a equipe tinha, sei lá, 700 pontos de diferença de rating dos mais fortes para os mais fracos, convivendo num ambiente só. Aí ele teve que montar um método para poder trabalhar. Ele foi treinador do Bacrot. Bacrot, ele começou a treinar com ele 9 anos. E ele levou o Bacrot até grande mestre. Só deixou de ser treinador dele quando o menino virou grande mestre. O Bacrot esteve no Brasil até, estava arbitrando um torneio mundial, e ele foi campeão mundial sub-12 aqui, São Lourenço 95. E é um jogador de 2.700, foi aluno dele. E, para fechar a coisa, chegou a trabalhar com o Topalov, e todos os matches que o Kasparov enfrentou o Karpov, ele foi analista, ele foi segundo do Kasparov. Então, um cara... E em termos de rating, por volta de 2.600, sempre manteve por ali, né? Um bom jogador, mas um excepcional treinador. Então, o método Dorfman é famoso e eu aplico aqui com os alunos. Aí você chega no analítico manual. Ah, meu amigo, esse aí tem história. Puxa, esse livro, esse é pesado. Esse aí é como se fosse estudo acadêmico. Só que nós somos professores, nós lidamos com didática, nós lidamos com parte pedagógica. Então, por exemplo, mesmo um conteúdo desse, você consegue levar para o nível de aluno que você quiser, desde que você seja um intermediário. Por exemplo, a linguagem que você vai utilizar. Ele bota 10 lances, você faz 2, 3 lances. Ele bota 10 ideias, você pega 1 ou 2 ideias dali. Você, conhecendo o nível do seu aluno, você leva até esse aluno o nível que ele consegue compreender, né? Mas, em geral, já é para candidato a mestre, semestre FIDE, já é uma coisa de nível mais alto. Hoje o pessoal adora falar que estuda Dvoretsky, né? Porque lá atrás, quando eu vi Dvoretsky no meados da década de 90, estava jogando um torneio em Caeté. Aí Flamarion Cota, que era um jogador muito talentoso de Sete Lagoas, um jovem, assim, muito forte, ele falou, rapaz, eu recebi uns livros aqui, técnica para jogador de torneio, o outro era Opening Preparation, né, preparação ali de aberturas. Quando começou a ser lançado esses livros de Dvoretsky, nossa, material bacana, qual que era o diferencial? Ele chegava com o conceito, dava os modelos, as partidas e deixava exercício, e falava assim, você vai anotar agora a sua resolução, e vinculava um tempo. Então, tinha conceito, tinha exercício, tinha os modelos antes, ainda tinha que vincular com o tempo e você ainda tinha que anotar, um negócio diferente, né, que o pessoal não fazia até então. Hoje já é bastante comum. Esse aqui foi o livro do ano, de 2013, tem uma edição lançada também em espanhol, né, pela Quality Chess. Esse é o da Quality Chess, foi lançado pela Chess, e é de 2020. Chama Técnicas de Cálculo, é o mesmo livro. E aí tem 8 técnicas de cálculo, muito bacana. Foi considerado o livro do ano. Como calcular as táticas de xadrez, está em português, se valer bem, tem um monte de livros publicados. Então, esse aí é um deles, né? É a parceria lá da Ciência Moderna com a Gambit, que é uma editora do Reino Unido. E esse livro aqui que eu sou muito fã, que é o do Soltis, A Essência do Jogo de Xadrez. Então, esse material eu acho bacana demais. Agora, como que eu vou mostrar para vocês assim, né? Como que eu explico aqui para os alunos? Por exemplo, suponhamos que eu vá fazer uma videoaula disso. Deixa eu pegar aqui um modelinho para vocês verem como que eu faço.
pegar pelo meu Canva. Jogo, análise e cálculo, 0. Então, por exemplo, vai aparecer para vocês. Como que eu acho, assim, agora já estamos falando de didática, já estamos falando de tudo que eu estudei e tal, suponhamos que eu vá passar isso para um aluno em uma videoaula. Então, aqui, por exemplo, é uma série. Como analisar e calcular melhor as posições. O episódio 3 foi do Dorfman. Aí, já explico para o aluno que o Dorfman simplificou tudo. De tudo que vai estudar de análise e cálculo, é o mais tranquilo deles. E aí, eu sempre faço, né, pelo menos 6 pilares. Agora, já no slide seguinte, deixa eu pegar aqui, rapidinho. No slide seguinte, vocês estão vendo, né? Estão conseguindo ver aí o primeiro slide, o segundo slide? Estão conseguindo ver? Sim. Aí, isso aqui é o fundo de um vídeo, por exemplo. Eu vou mostrando e vou... São vídeos curtinhos. Então, por exemplo, aqui é o mesmo livro que eu mostrei para vocês. Aí eu digo, olha, esse livro, né, que marcou época, jogando luz num pilar tido como complexo. Ele fez exatamente esse detalhe de você tornar simples algo que era considerado mais complicado. Agora, vou pegar o 3 aqui. Pronto. Aí eu dou uma terceira informação. Então, primeiro, eu disse o que era o livro, né? Falei sobre a importância dele. Agora, por exemplo, eu já vou meio que explicar para ele quem foi esse cara, esse Dorfman, qual que é a importância dele para esse processo todo. Ó, Dorfman nasceu, né, na Ucrânia e se nacionalizou francês. Chegou a vencer o campeonato soviético, dividindo o título com Boris Gulko e também ganhou o campeonato francês. Esteve em 3 Olimpíadas, representando a França. E também integrou a seleção lá da antiga União Soviética. Foi um dos segundos de Kasparov em 4 metros pelo título mundial contra o Karpov. Treinou o Bacro, 9 anos de idade, até ele atingir o nível de grande mestre. Então, isso está lá no livro, O Método em Xadrez. Então, isso aqui já começa a ter uma sintonia desse aluno com esse autor. Falei, peraí, esse autor é bacana, porque esse autor, primeiro, prova social, né? Que ele esteve ali com o Kasparov, né? Treinou a galera forte. Treinou o Bacro, o cara teve Olimpíada, o cara é fortão. Bom, aqui do lado direito, eu pego uma partida, aí dependendo do tamanho do vídeo e tal, dependendo da aula que eu estou fazendo, se é uma aula de atendimento VIP aqui de 1 hora, e aqui fica o tabuleiro. Então, eu escolho algumas posições, algumas partidas e vou discutindo aquilo que tem no livro. Às vezes pego lá a primeira partida do livro, um capítulo interessante, e aí aqui é onde eu desenvolvo a aula. Quando eu passo isso aqui, aí entra no estágio, então, de mostrar que aquela aula, ela agora vai ter um resumo dela. Então, passei ali as partidas e tal. Ó, isso tudo dentro de um estudo único. Estou mostrando a fragmentação dele. Ah lá, aí falou, olha, tem um complemento daquele livro. Então, o método em xadrez é onde ele apresenta o método, mas no momento crítico, ele aprofunda. Então, nesse segundo livro, né, traz uma riqueza de exemplos do seu eficiente método. Mais ou menos o que aconteceu lá com o Nisovich, que ele fez o meu sistema, depois fez a prática do meu sistema. Então, gente, são esses vídeos mais curtos, tem mais de 500.
Assim, você imagina, e dos vídeos mais longos, são 1.300, eu acho, 1.400 vídeos de 2 horas e tal. E no canal do YouTube são mais de 1.500. Então, tem que gostar muito de dar aula, tem que gostar muito de didática, de produzir material, porque isso tudo é feito manualmente, né? Pegando esses detalhes, estudando e tal. Mas você está construindo um roteirozinho daquilo que a gente está falando. E agora vem o resumo, olha só. Nessa parte final, então, vem um resumo, aqui. Aí, onde vocês estão vendo que fica vazio, aqui é a minha imagem, né? Eu vou estar falando ali. Então, o resumo do estudo, ó, o método Dorfman se baseia na busca pelo algoritmo, e é assim que ele se refere ao processo. Ele fala de algoritmo na década de 90, hoje é tudo algoritmo, né? Por que tem rede social? Por que você só vê coisa que você gosta? Por que você só vê, quando você tenta comprar uma geladeira, por exemplo, todo lugar que você vai tem uma geladeira perseguindo você, né? Tudo é algoritmo. O método Dorfman, então, se baseia na busca pelo algoritmo do melhor lance. O que leva em conta? Entender os momentos em que há posições críticas para uma avaliação profunda. Não é toda posição que você para, que são aqueles 3 pontos que a gente falou. Compreender se o tabuleiro está pedindo jogadas de natureza dinâmica ou estática. Situações dinâmicas são de curto prazo, podem mudar a qualquer momento. Já as estáticas tendem a ser mais duradouras, alterando-se menos ao longo da partida. Se temos um problema estático, criamos outro estático no adversário, ou então temos que buscar um dinâmico. Isso é legal, né? Porque o aluno, por exemplo, você estuda com ele e depois ele fica com o vídeo. E no final, eu passo aqui, ó. Deixo uma frasezinha para ele. Tentando já pegar a frase do cara que eu estou trabalhando com ele. Aqui, esse é o Dorfman. Então, para eu montar uma videoaula, essa é uma videoaula de 8 minutos, eu fiz 7 slides. Aqui, pensamento. A vitória no xadrez é o objetivo indiscutível, mas neste momento não deve predominar sobre a busca pela verdade. Porque, por exemplo, se você aprende a buscar a verdade por trás de cada lance, você vai ter muitas vitórias. E às vezes você está em busca só de uma vitória ali específica e tal. Quer dizer, isso não gera aprendizado a longo prazo, sustentável. Não importa o quão difícil seja descobrir às vezes. Você tem que calcular muito, aprofundar muito, mas tem que buscar essa verdade por trás das posições. Inclusive, tem uma frase assim, que o enxadrista é um garimpeiro, procurando no tabuleiro a verdade por trás de cada posição. A verdade dele, né? Porque cada jogador tem a sua verdade. Ô, gente, hoje foi mais pesado, né? Porque também é o final desses pilares. A abertura é muito mais tranquilo estudar, a tática é muito mais tranquilo, estratégia. Mas o final, por isso que vocês descobriram que os alunos matam a aula aí de final, né? Que é uma aula mais dura, mais difícil. E aí estamos falando de meio jogo, possibilidades quase infinitas, análise e cálculo, um monte de gente falando de análise e cálculo, não chega a um acordo. Uau! Mas vocês sobreviveram. Eu escutei alguém roncando? Quem foi? Foi você, Luciano, que estava roncando? Não, eu estava aqui dando um jeito de ver onde eu ia conseguir os livros. Você foi falando os livros e já... Os livros e tal. Então tá, beleza. Pronto, aqui tá. Que eu quero colocar que eu estou formando uma bibliografia para o ano que vem, né? Uhum. Biblioteca tem, assim, mas eu queria ver assim o que eu vou pegar de cada assunto, né? Para não ficar muita coisa, né? Tinha que eleger, né? Professor, só uma coisa. É aquilo que a gente falou no primeiro dia, né? O nosso porta-malas está bufando, ele está lotado. Quer dizer, é como se fosse um carro que está muito cheio, né? Não adianta ele só acumular material. Sobre o perder e o ganhar, professor, quando a gente entra na Associação Japonesa de Shugi, e eles têm lá no Shugi Infantil, eles colocam lá o seguinte, que um dos objetivos é o amadurecimento do atleta através da experiência do perder e do ganhar, né? Que você cresce na experiência do perder e do ganhar. Você não é perder e ganhar, só perder e ganhar, é como ganhar e como perder, né?
Que tipo, Porque tem que saber perder, que poucos sabem, e tem que saber ganhar também, que alguns não sabem. Sim, exatamente. Fair play, o respeito ao outro, inclusive o ganhar vinculado a um estudo, né? Porque geralmente, assim, tem gente que gosta só de estudar o que perdeu ou só ganhou. Eu lembro de um aluno que uma vez ele ganhou de um campeão paulista de categoria. Todo aluno novo que entrava na sala falou: vem cá. Ele guardou a partida, adversário tinha assinado a partida. Olha a partida que eu ganhei do campeão paulista. Ele mostrava aquela partida ali umas 100 vezes lá em um clube que eu dava aula. Quer dizer, não é uma coisa boa, né? Pessoal, obrigado demais. Valeu. Terça-feira a gente volta para a gente fechar aqui. Aí é senso prático e o extra tabuleiro. E eu vou falar mais um pouquinho do nosso pitch e do nosso artigo. Tudo mini pitch, mini artigo e pronto. Fechamos. Obrigado, gente. Valeu. Fui. Boa noite, valeu. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado aí. Boa noite, pessoal. Valeu.